Oh, glórias, que maravilha! Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo mesmo, mais o íntimo do meu ser, que a paz do Senhor Jesus Cristo venha reinar no coração de cada um de vocês. Até porque nós tivemos aí um ano de 2022 com tantas guerras, lutas, tribulações, angústias. Lágrimas foram derramadas por percas daqueles que amamos, que partiram. Mas tudo isso foi com a permissão do nosso Deus, que nada acontece sem que Deus venha permitir. Então nós estamos aí nas últimas horas do ano de 2022 e pela graça do bom Mestre amado Jesus Cristo, aqui me encontro, aonde eu quero compartilhar com cada um de vocês a palavra de Deus e que nós possamos agora, neste ano que está quase iniciando, ano de 2023, buscarmos ser pessoas melhores na presença de Deus, diante da face de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a chave da minha e da tua vitória. Aquele que vive buscando, tentando viver a palavra de Deus, esse tal está lutando para agradar a Deus. E quem luta para agradar a Deus é bem-aventurado, é muito feliz, porque Deus assim se alegra. Então eu quero iniciar com vocês um ano de 2023 buscando uma sabedoria que vem de Deus. Porque o homem, ele tem muita sabedoria. Você pode fazer uma análise, por exemplo, a sabedoria do homem da parte agropecuária, né? O agropecuarista, ele tem um grande conhecimento a respeito daquele negócio que ele exerce. Tem um industrialista, tem o farmacêutico, tem também a base da medicina, o conhecimento da medicina, e tudo isso é importante na vida, tanto minha quanto tua, mas acima de tudo o conhecimento desses trabalhos, dessa função exercida, dessa base profissional que cada um exerce, porque para ser um profissional em certa área, eu preciso ter o conhecimento da área que eu vou exercer. Então o conhecimento da medicina, ele está muito amplo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que nenhum conhecimento vem a mim ou a você sem que nos seja dado por Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, é Ele quem nos concede, a sabedoria que necessitamos para viver e para exercer as funções pelas quais nós nos tornamos profissionais sobre ela. Então, só que hoje a sabedoria que eu quero falar com você, que eu, você, que nós devemos buscar, é a sabedoria que vem de Deus. O grande apóstolo Tiago, na sua carta, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, ele dá um conselho a mim e a você dizendo assim. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, ele diz assim, olha, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ou seja, versículo 7 ele ainda diz assim, não pensai tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tudo que você pedir a Deus, peça com fé, não duvidando em vossos corações. Porque aquele que duvida, diz o apóstolo, ele é semelhante à onda do mar. Ela é levada de um lado para o outro, aonde o vento quer. Então, se você pede algo a Deus e não tem fé que vai receber aquilo que você está pedindo, você realmente não vai receber. Nós estamos aí finalizando o ano de 2022, como eu já disse, passamos por grandes dificuldades, mas passamos. E saiba de uma coisa, nada daquilo que você viveu, seja de ruim ou de bom, neste ano de 2022, nada veio até você sem a permissão do Deus onipotente e todo-poderoso. E tudo que Ele permitiu vir a mim e a você, Ele permitiu porque Ele conhece a minha, Ele conhece a tua estrutura e Ele sabe sim
tudo que eu e que você, tudo que nós podemos suportar. Então aquilo que nós não podemos suportar, ele não deixa que venha até nós. Eu gosto de dizer assim, a sabedoria que vem de Deus, ela é loucura para os homens. Assim tal também, a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Queridos, por que eu estou batendo forte nessa palavra hoje, sabedoria? Eu muito me entristeço, e eu creio que você também, grande parte de vocês, acaba se entristecendo por ver hoje nas mídias. Gente, é tantos profetas, é tantas profecias entregues, e eu falo sem medo, eu falo sem temer o que eu vou dizer agora, que 90% dessas profecias não são bíblicas. Não são bíblicas. E eu vou hoje, pela glória de Deus, pela graça de Jesus Cristo, sobre a direção do Espírito Santo, ajudar você a entender que 90% desses profetas e dessas profecias que estão sendo entregues não vem de Deus. Uma profecia que vem de Deus, ela nunca vem de maneira tal a te causar pânico e terror. Tá certo, Deus, ele é um Deus de justiça, um Deus de paz, ele também exerce a sua justiça com poder e furor. Sim, mas Deus não vai dar uma profecia pela qual, quando você a ouvir, você corra para os pés dele por medo. Deus não te quer por medo, querido. Deus te quer por amor e por temor. Deus quer que você venha para os braços dele. Deus quer que você confesse Jesus como Senhor da tua vida por amor, não por medo. E as profecias de hoje querem arrastar multidões e multidões por medo. Olha só, eu vou ler com você Mateus capítulo 24, versículo de número 12. E nós vamos começar a examinar as escrituras conforme Jesus Cristo nos pede em João 5,39, onde ele fala, examinai. Ele não está mandando eu ler. Jesus não está pedindo para mim ou para você apenas lermos as escrituras. Ele está pedindo para nós examinarmos as escrituras. Examinar, queridos, é muito mais do que ler. Examinar é ler atentamente, é comparar versículo com versículo, texto com texto, para não tirá-lo do contexto. E aqui em Mateus 24, 12, olha o que o mestre amado Jesus Cristo falou e ainda hoje fala para mim e para você. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Jesus está dizendo que a iniquidade ia se multiplicar tanto neste mundo que o amor de muitos iam se esfriar. Mas no versículo 13 ele nos dá também, graças a Deus, uma grande esperança, dizendo assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero trazer agora a você o pleno conhecimento, a interpretação, o significado desta palavra iniquidade. Essa palavra iniquidade tem ela no hebraico, tem ela no aramaico e tem ela no grego, mas ela é uma palavra de origem grega, certo? A palavra iniquidade, em cada uma dessas três línguas que eu falei, hebraico, aramaico e grego, ela tem uma palavra diferente, mas o sentido é o mesmo. Vamos para o hebraico. A palavra iniquidade, em hebraico, significa desrespeito à lei de Deus. Ou seja, em hebraico, aquele que pratica iniquidade, ele também desrespeita a lei de Deus. Em aramaico, a palavra iniquidade se traduz para mim e para você no português legítimo de afastamento da lei de Deus. Ou seja, em aramaico está dizendo para mim e para você que aquele que pratica iniquidade está se afastando da lei de Deus. E a palavra iniquidade em grego, que significa anomia, significa para nós no português claro e legítimo, transgressão da lei de Deus. Então, em hebraico, desrespeito à lei de Deus. Em aramaico, afastamento da lei de Deus. E em grego, transgressão da lei de Deus. Qual é a diferença entre essas três palavras? Nenhuma. Se você ligar as três, vai ficar assim, ó. Aquele que desrespeita a lei de Deus conforme o hebraico, ele vai para o aramaico e afasta da lei de Deus, porque
iniquidade em aramaico é afastamento. Aquele que desrespeita e aquele que afasta da lei de Deus, conforme diz o grego, a transgride. Agora eu quero ler com você mais uma passagem, muito importante. Mateus capítulo 7, o próprio mestre amado Jesus Cristo fala de um povo que vai chegar a ele clamando, suplicando, e ele vai dizer algo para esse povo. Mateus 7, versículo 20 a seguir, eu vou ler com você atentamente, pausadamente, porque eu fui aqui levantado por Deus nessa terra, foi Ele que me levantou, que das minhas forças eu não seria nada, se fosse depender do meu próprio eu já estaria na sepultura, mas Deus assim me mantenha, Deus assim provém o meu sustento, a minha guarda e proteção, tal como a sua também, tá? Olha o que disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, verso 20 a seguir. 21 a seguir, perdão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Jesus está dizendo assim, olha, não é toda pessoa, não é todo homem e toda mulher que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino de Deus. Mas vai entrar no reino de Deus é aquele homem e aquela mulher que faz a vontade do Deus vivo que estás nos céus. No verso 22 está escrito assim, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Estas pessoas que vão estar conversando com o Senhor foram pessoas que no nome de Jesus Cristo, elas expulsaram os demônios, elas curaram os enfermos, elas fizeram maravilhas pelo nome de Jesus Cristo. Mas você nota que o versículo está falando uma frase exclamativa. Eles estão exclamando para Jesus, dizendo, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, Senhor. Não foi em teu nome que nós expulsamos os demônios. Não foi em teu nome, Senhor, que nós fizemos maravilhas. Por que elas vão estar exclamando a Jesus? Porque no verso 23 Jesus vai dizer algo para elas assim, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo que no mundo hoje, não somente hoje, mas desde os tempos passados até hoje, Jesus está dizendo que tem inúmeras pessoas profetizando no nome dele, fazendo cura no nome deles, fazendo milagres no nome dele, praticando e fazendo maravilhas no nome dele, mas que estão praticando iniquidade. O que é iniquidade? Desrespeito à lei de Deus, afastamento da lei de Deus, transgressão da lei de Deus. Essas pessoas estão profetizando, essas pessoas estão expelindo demônios, essas pessoas estão fazendo maravilhas no nome de Jesus, mas elas estão desrespeitando, afastando, transgredindo a lei de Deus. Vamos ler uma passagem comigo aqui, em nome de Jesus, com muito carinho, que se encontra no livro de Provérbios. Eu gostaria que você prestasse atenção no que vai ser dito aqui, meu querido irmão, minha irmã, porque quem está dizendo isso aqui é o próprio Deus, não é eu, tá? Provérbios, só um minutinho, em nome de Jesus. Aqui eu estou fazendo a leitura em tempo real com você, tá ok? Que eu não posso de maneira nenhuma falar aqui para vocês e não mostrar o que eu estou falando, tá ok? Você sabe o que está escrito nessa passagem? Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 9. Está escrito assim, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Será por que Jesus Cristo vai dizer para aquelas pessoas que vão chegar até a Ele e dizer assim, Senhor, ó Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Pai, Senhor, em Teu nome nós expulsamos os demônios, em Teu nome nós curamos os enfermos, em Teu nome nós fizemos maravilhas. E o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci.
Eu não sei quem é vocês. Aparta de mim, vocês praticou iniquidade. Jesus vai dizer assim: apartem de mim, eu não conheço vocês. Vocês afastou da lei de Deus. Vocês desrespeitou a lei de Deus. Vocês transgrediram a lei de Deus. Eu não conheço vocês, afasta de mim. Sabe por quê? Porque aquele que desvia, aquele que afasta, aquele que transgride, aquele que desrespeita a lei de Deus, até a tua oração é abominável. Às vezes você se assustou com o que ouviu agora, dizendo assim: meu Deus, e eu nunca obedeci, porque eu fui ensinado a nunca obedecer, que eu não preciso mais guardar a lei de Deus. Querido, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus não vai levar em consideração o tempo que você viveu até hoje, até agora, ao ouvir essa mensagem. Porque você não sabia desses detalhes, porque você não tinha o pleno conhecimento, que é a chave do vídeo de hoje, do estudo de hoje, o conhecimento que vem de Deus. Você não tinha esse pleno conhecimento que não podemos desrespeitar, que não podemos nos afastar, que não podemos transgredir a lei de Deus deliberadamente. Você não tinha esse pleno conhecimento, mas agora você tem. Você agora está tendo pleno conhecimento de que Deus, Jesus e o Espírito Santo quer que você venhamos lutar com as poucas forças que temos para guardar a tua lei, para observar a tua lei, para observar os teus mandamentos. Isso pode ser impossível para mim, para você, sim. Mas o que é impossível para nós é possível para Deus, porque para com Deus não há nada impossível. Ele vai esquadrinhar o meu e o teu coração. Ele vai esquadrinhar os meus e os teus pensamentos. E Ele vai nos ajudar se nós estivermos esforçando para obedecer a tua lei. Quantos pregadores de nome conhecido, de nome famoso, dizem aí que não precisa mais guardar a lei de Deus, que você não está vivendo mais no tempo de Moisés. Meus queridos, como que não é necessário, como que não precisa mais nós guardarmos a lei de Deus, se nós vivemos num mundo hoje de pecado, de podridão, de imundícia? Nós vivemos hoje num período chamado Filadélfia. Filadélfia, a sexta carta dentre as 7 escrita para a igreja da Ásia. Filadélfia é uma igreja que Deus fala para nós que essa igreja ela não é quente, que essa igreja ela não é fria, essa igreja ela é morna, e o Senhor disse: porquanto não és quente nem fria, eu vomitar-te-ei da minha boca. Como que eles têm coragem de dizer que não precisam mais observar a lei de Deus, se é na lei de Deus que está escrito para que nós não venhamos ter outros deuses diante de Deus, que Ele é o único Deus? É na lei de Deus que está escrito para nós não fazermos nem prostarmos diante de uma imagem de escultura, não dar cultos a ela. É na lei de Deus que está escrito para não tomar o nome dele em vão. É na lei dele que está escrito para guardar o teu santo dia, o santo sábado do Senhor. É na lei de Deus que está escrito para os filhos honrarem os vossos pais. É na lei de Deus que está escrito para não matar. É na lei de Deus que está escrito para não adulterar. É na lei de Deus que está escrito para não furtar. É na lei de Deus que está escrito para não dizer falso testemunho. É na lei de Deus que está escrito para nós não cobiçarmos nada do nosso próximo. Então, se a lei de Deus não precisa mais ser observado, por que tantos pregadores estão pregando que o adultério é pecado? Eles dizem, batem forte o martelo, dizendo: meu querido irmão, você não precisa mais observar o Velho Testamento, porque ele foi abolido por Jesus Cristo. Se o Velho Testamento foi abolido por Jesus Cristo, eu quero que você agora, em nome de Jesus, leva os teus pensamentos a Deus e fala assim: Senhor, o Velho Testamento foi abolido? Você sabe o que se encontra em Levítico 18? Levítico capítulo 18 são várias leis faladas pela boca de Deus e escrita por Moisés. Eu vou sempre dizer algo para você. Quem é o dono da lei? Aquele que fala ou aquele que escreve? Porque eles batem forte dizendo que a lei é de Moisés. A lei é daquele que a criou. E quem criou é aquele que fala, não é aquele que escreve. Deus falava, Moisés escrevia. E dentro de Levítico 18 está ali um conjunto de leis
que ai do homem, ai da mulher que não obedecer. No dia do juízo, o seu galardão será horrível, horrendo. Como que podem dizer que o Velho Testamento não precisa mais ser observado? Como tem coragem de dizer que a lei não precisa mais ser obedecida? Se é lá na lei, se é no Velho Testamento, mas eles repetem tudo no Novo Testamento, que o pai não pode ter relação sexual com sua filha, com a sua nora, nem com a sua sogra. Que a mãe não pode, não deve jamais ter relação sexual com o filho, com o genro, com o seu próprio pai. São inúmeros pregadores que a Bíblia chama eles de falsos profetas, de escribas e fariseus hipócritas. Porque se a lei de Deus não precisa mais ser observada, se o Velho Testamento não precisa mais ser observado, por que tantas igrejas estão pregando contra o homossexualismo, estão pregando contra o lesbianismo? Por que estão pregando contra o adultério? Por que estão pregando contra a separação, o divórcio? Se é na lei de Deus que está tudo escrito isso. Levítico capítulo 18, versículo de número 22, está escrito assim: homem com homem não te deitarás como se fosse uma mulher, porquanto abominação é. Eu não estou aqui para julgar você, meu amado irmão, que tem essa opção sexual. Eu não sou Deus para te julgar. Eu não sou Deus para te apedrejar, eu não sou Deus para te condenar. Eu estou aqui para dizer para você que Deus te ama, que Jesus te ama, que o Espírito Santo te ama, que Jesus veio a esse mundo, sofreu tanto por amor a mim e a você, para nos livrar, para nos libertar de tudo aquilo que é contra Deus. Todas as obras que nós venhamos praticar, que é contra os olhos de Deus, que é abominável aos olhos de Deus, Jesus Cristo veio para nos libertar disso. Então eu não tenho direito nenhum de te criticar por tua opinião sexual, pelo teu desejo sexual. Quem sou eu? Mas a palavra de Deus está dizendo para você, meu querido e amado irmão, que tem essa prática. Para você, minha querida e amada irmã, que tem essa prática. Homens deixam o uso natural da tua esposa e vão inflamar-se com as suas concupiscências, com seus desejos carnais, para com outro homem. Semelhantemente, as mulheres, deixando o uso natural do marido, estão se inflamando com outras mulheres. Você quer ver onde está escrito isso? Livro do servo do Senhor Tiago. Preste atenção com muito carinho, que eu não estou aqui para te criticar, eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te ajudar. Em nome de Jesus. Eu estou aqui sob a orientação do Espírito Santo para levar a você o conhecimento que vem de Deus. E olha que foi este homem, Tiago, que eu iniciei lendo, que ele disse aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Certo? Que a todos ele liberalmente dá e não lança em fora. E ele ainda diz, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada de um lado para o outro pelo vento e lançada forte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa. Olha o que diz esse servo do Senhor. Tiago, eu vou ler aqui Tiago para você, em nome de Jesus. E nós vamos fazer agora uma análise em cima do que Tiago está dizendo. Em nome de Jesus, Tiago, ele diz o seguinte, que o homem, o ser humano, ele está mudando a glória de Deus, de um Deus incorruptível, em imagem e semelhança do homem corruptível. Você vai entender o que Tiago está falando para mim. Queridos, eu até falei errado, não é Tiago, tá bom? Me perdoe. É Romanos capítulo 1, verso 25 a seguir. Esse grande homem apóstolo Paulo. Olha o que ele está dizendo a respeito desse assunto. Romanos 1, verso 23 a seguir está escrito assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis,
e de répteis, e de aves, e de quadrúpedes. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Preste atenção, querido. Verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Sabe o que significa paixões infames? Paixões vergonhosas, desonrosas, imundas. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. Ou seja, a mulher não quer mais ter o homem como seu esposo, como seu parceiro, que é outra mulher. Olha o que diz o versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades de uns para com os outros, varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha pelo seu erro. Verso 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento, qual é o estudo de hoje? Conhecimento que vem de Deus. Como eles não se importarem em ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convenham. Ou seja, o Senhor está deixando eles cheios de malícias, de prostituição, de maldades, cheios de invejas, de homicídios, contendas e enganos malignos. Qual é o tema hoje da palavra de Deus? Conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Você está entendendo por que Jesus Cristo vai dizer para aquele dia, para aquela multidão que vai chegar: Senhor, Senhor, ó meu Deus, ó Mestre amado, nós profetizamos em Teu nome, nós em Teu nome expulsamos demônios, nós em Teu nome curamos enfermos, nós em Teu nome, Jesus Cristo, fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, eu não sei quem é vocês. Apartem de mim, vocês cometeram iniquidade, vocês desrespeitaram a lei, vocês afastaram da lei, vocês transgrediram a lei. Aparta de mim, eu não conheço vocês. E Deus está dizendo para mim e para você, Provérbios 28:9, que a pessoa que não quer dar ouvido à lei de Deus, a pessoa que não quer obedecer à lei de Deus, a pessoa que não quer guardar os mandamentos de Deus, que nem sequer luta para guardar ou para obedecer, vai chegar nele um dia e dizer: Senhor, Senhor. E ele vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Aparta de mim. Você praticou iniquidade. Você afastou da lei. Você desrespeitou ela. Você transgrediu ela. Eu não te conheço. Aparta de mim. Porque eu fui a este mundo. Eu desci a este mundo para morrer guardando ela. Para morrer observando ela. Porque ela é imutável. O que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus Cristo? Que ele em tudo foi tentado a minha e a tua semelhança. Tudo que é motivo de tentação para o meu ser, tudo que é motivo de trazer tentação para você, Jesus Cristo passou por tudo. E a palavra de Deus fala que ele permaneceu sem pecado. Sabe o que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 4? Aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Se você pegar a tua Bíblia, João Ferreira de Almeida, tanto atualizada quanto corrigida, lá está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. O que é iniquidade mesmo? Desrespeito à lei de Deus. Opa, então vamos ler esse texto em hebraico. Todo aquele que comete pecado desrespeitam a lei de Deus, porque pecado é o desrespeitar da lei de Deus. Vamos para o aramaico? Todo aquele que comete pecado afasta da lei de Deus, porque pecado é o afastamento da lei de Deus. Vamos para o grego? Todo aquele que comete pecado pratica transgressão da lei de Deus, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Qual lei? Qual lei? Além dos 10 mandamentos, tem outras 603 leis para você guardar, querido. Assustou? Você assustou?
Além dos 10 mandamentos, tem outras 603 leis para você guardar, para você obedecer, se você quer ser um filho, uma filha, um servo, uma serva do Senhor. Posso ler alguns para você? Vou ler alguns para você aqui. Vou ler algumas leis para você, vou ler poucas. Os 10 mandamentos você conhece de cor. Mas eu vou ler algumas leis para você que jamais, jamais serão abolidas. Jamais. Vamos lá. Vou fazer questão de ler para você aqui. Vou ler algumas leis para você aqui que nunca serão abolidas. Nunca. Você assustou quando eu disse para você que além dos 10 mandamentos existem outras 603 leis que devem ser observadas por aqueles que querem ser vistos como filhos e filhas de Deus, servos e servas. Aqueles que querem dizer que sim, Senhor, eu te amo. Lembra o que está escrito em 1 João 2,6? Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. 1 João, capítulo 2, versículo 6, eu vou até ler, eu vou até fazer a leitura desse texto antes de ler as leis para vocês. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Eu vou fazer questão de ler aqui para você entender, em nome de Jesus, que eu estou falando aqui é da parte do Senhor, é sobre a direção do Espírito Santo, não é sobre o meu eu. 1 João, capítulo 2, eu vou ler desde o versículo 3 a seguir para você, que está escrito assim: você conhece a Deus? Você ama a Deus? Então presta atenção no que vai ser lido aqui. 1 João 2. Vou fazer uma leitura bem ampla para você entender e aí você vai refletir se você conhece a Deus, se você ama a Deus, tá? Eu vou ler o versículo 1. 1 João 2, 1 está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. A palavra de Deus está dizendo assim: filhinhos, tudo isto aqui que eu vos escrevo é para que vocês não pequem. O que é pecado? Desrespeito, afastamento, transgressão da lei de Deus. Ele está dizendo assim, ó, tudo isso aqui que eu vos escrevo é para que vocês não desrespeitam a lei de Deus, é para que vocês não venham afastar da lei de Deus, é para que vocês não venham transgredir a lei de Deus. Mas se vocês se afastarem, desrespeitarem e transgredirem, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Preste atenção ao versículo 3 agora. E nisto sabemos que o conhecemos. Você conhece a Deus? Você conhece Jesus? Você conhece o Espírito Santo? O Senhor está dizendo aqui que é através disso aqui que ele vai ver se eu e você conhecemos a eles mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os teus mandamentos. Qual é a forma de nós provarmos que conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Guardando os teus mandamentos. Versículo de número 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ô grandes pastores, a lei de Deus foi abolida? Ô grandes pastores, os mandamentos de Deus não precisam mais ser observados? Bando de hipócritas, escribas e fariseus. Vocês querem ser mais autoritários do que Jesus? Vocês querem ter mais autoridade do que Jesus? Se foi Jesus Cristo que disse para um certo jovem, quando o jovem perguntou o que ele deveria fazer de bom para ganhar a vida eterna, Jesus Cristo falou assim, tu queres a vida eterna, meu filho? Guarda os mandamentos. Vocês querem ter hoje, grandes pastores, escribas e fariseus, mais virtude, mais unção do que Paulo? Que Paulo diz que nem pela fé eu devo anular a lei. Paulo diz que, lá em 1 Coríntios 7,19, que não adianta um homem ser circuncidado ou não, que a circuncisão e a incircuncisão não adianta nada. O que importa é guardar os mandamentos de Deus. O homem mais sábio que pisou nessa terra, Salomão, Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, fala bem claro que de tudo que nós tivermos ouvido, a finalidade é temer a Deus e guardar os teus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano. O grande apóstolo, discípulo do amor, João, ele deixa na sua carta, 1 João 5,3, dizendo assim, olha, e nisto consiste o amor de vocês para com Deus, que guarda os teus mandamentos, e os teus mandamentos não são pesados. Você diz que ama a Deus, mas não quer guardar os mandamentos dele. Você diz que ama Jesus, mas não quer observar a lei. Você diz que ama o Espírito Santo, mas não quer nem saber da lei e dos mandamentos de Deus. O teu conhecimento, até hoje, até agora, é um conhecimento vindo de púlpitos de verdadeiras sinagogas.
Você sabe o que significa igreja? Igreja é um conjunto de membros que se unem para adorar. Igreja não é um templo, não. Igreja não é uma construção, uma casa, não. Igreja é quando eu, você, nós nos reunimos, tornamos membros uns dos outros, temos Cristo como a cabeça e nós nos tornamos a igreja de Cristo para reunir e adorá-lo. Igreja é eu, você, quando nos unimos. Você sabe o que significa templo? Templo é o meu, é o teu corpo. O nosso corpo ele é templo do Deus vivente. Você sabe o que significa sinagoga? Sinagoga é toda e qualquer igreja que prega contra o evangelho imaculado da Bíblia. E sinagoga é todo e qualquer templo construído que se torna uma igreja que prega doutrinas antibíblicas. Sinagoga de Satanás, disse Jesus Cristo. Toda igreja, tá? Agora eu vou falar com vocês, sinagogas de Satanás. Toda igreja que diz ser igreja de Cristo, mas que diz que não precisa observar a lei de Deus, que não precisa mais guardar os 10 mandamentos, que diz que não precisa mais observar o Velho Testamento, é uma sinagoga de Satanás. Essa tal vai sofrer a pena do juízo no dia do Senhor. Porque Jesus Cristo ele fala bem claro: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aparta de mim, pastor, você que prega contra a lei. Aparta de mim, pastor, você que prega contra os mandamentos. Aparta de mim, pastor, você que prega contra o Velho Testamento. Olha o que está escrito em Levítico capítulo 18. O nome do texto já é lindo. Pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia aí, Levítico capítulo 18, e você vai ver aqui em cima aqui, ó, o título: Casamentos ilícitos. A lei foi abolida, pastores. A lei foi abolida, pastores. Então por que você é contra um casamento de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, e daqui a alguns anos nós vamos ver mulher casando com animal, homem casando com animal? Não estou profetizando isso para você não, está escrito na Bíblia, tá? Que o homem vai se deitar com animal, que mulher vai se deitar com animal, e já está ao puro isso aí no mundo, tá? Casamentos ilícitos é o texto de Levítico 18. E quem foi que deu essa palavra aqui? Falou mais o Senhor. Quem é que falou? Foi Deus. Essa lei é de quem? É daquele que fala ou daquele que escreve? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: o dono da lei é o que fala ou é o que escreve? Porque vocês vivem falando que a lei é de Moisés. Moisés não é legislador. Moisés nunca escreveu uma lei com sua própria consciência, com seu próprio entendimento. Moisés só escreveu tudo o que ele de Deus ouviu. Olha o que diz o Senhor. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levarei, e nem andareis nos teus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ah, irmão, ele estava falando porque o povo fugiu do Egito. Então tá, vamos ver se é mesmo. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo o homem aqui agora não determinou época não. Você sabe o que é o homem? É o ser humano, é eu e você, em qualquer época. Até a volta de Jesus. Porque o Senhor está dizendo assim, ó: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Olha o que diz agora. Levítico 18:6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a tua nudez, ou seja, para ter relação sexual com ela. Vamos continuar lendo. Não descobrirás a nudez do teu pai nem da tua mãe. Ô filhão, se você acha que o Velho Testamento, que a lei foi abolida, você está se achando o direito de você, filha, ter relação sexual com seu pai, e de você, filho, ter relação sexual com sua mãe. Aqui continua dizendo: não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Certo? Ou seja, às vezes meu pai estava viúvo, arrumou uma mulher muito bonita, atraente, eu vou me sentindo no direito de tê-la para mim. Isso é abominação aos olhos de Deus. Versículo de número 9. A nudez de tua irmã, filha do teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora, a sua nudez não descobrirás. Vou chegar agora num ponto bem crítico para você aqui. Homem, Levítico 18:22. Homem com homem, não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Versículo 23. Nem te deitarás com um animal,
para te contaminares com ele, e nem a mulher se colocará perante um animal para se ajuntar com ele. Confusão, abominação é. Pastores de sinagogas, pastores, escribas e fariseus, hipócritas, profetas fake news, falsos profetas. Como vocês têm coragem de dizer que estão falando movidos pelo Espírito Santo e vocês têm a imundícia de abrir a boca e dizer que não precisa mais observar os mandamentos de Deus, em dizer que não precisa mais observar a lei de Deus, em dizer que o Antigo Testamento foi abolido? Aonde está escrito que Jesus Cristo veio abolir a lei? Porque em Mateus 5,17 Jesus Cristo fala: não pensem vocês que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Cumprir, ele veio cumprir. Se ele veio cumprir, é porque não há possibilidade de ser destruído. Por que Jesus sairia do teu trono de glória para vir cumprir tudo que está escrito na lei, tudo que está escrito nos profetas? Porque não pode ser abolido, não pode ser anulado. E Jesus ainda fala bem claro ainda, o versículo 18, Mateus 5,18. Além dele falar que ele não veio para abolir, mas que ele veio foi para cumprir. E se ele cumpriu, não me dá direito de ser um descumpridor. Se ele cumpriu e eu digo que sou servo dele, eu digo que sou discípulo dele, o que é um servo, o que é um discípulo? É aquele que anda segundo andou o teu Senhor. Oh, glórias! Olha o que diz Mateus 5,18. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Pois, versículo 19, pois qualquer que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Agora, aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus Cristo disse que enquanto houver céu, enquanto houver terra, nenhum I e nenhum J é para esconder, é para abafar, é para omitir da lei de Deus. Ele não veio abolir nada da lei e nada dos profetas. Ele veio cumprir. Você sabe o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo? Jesus Cristo veio buscar, restaurar o que havia perdido. Ele veio atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu, você, a vossa família. Jesus Cristo veio para morrer na cruz do Calvário, obedecendo a lei, guardando os mandamentos por amor de mim e a você. Agora ele morreu obedecendo para dar direito de nós desobedecermos, transgredirmos. A pessoa que prega isso, ela tem uma mente diabólica. A mente dela é satânica, está tomada pelo espírito imundo. Eu vou dizer uma coisa tão séria para você agora, querido. Mas é tão séria que eles batem tão forte, mas tão forte, dizendo que não precisa mais observar o Velho Testamento, que você vai lá para a palavra de Deus. Eclesiastes. Eu vou para o livro de Eclesiastes. Eu gosto muito de ler em tempo real, meus queridos. Eu gosto muito de ler em tempo real, porque assim fica sem soma de dúvidas. Você sabe que Eclesiastes é aí o livro logo depois de Provérbios? Olha o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 14. O sábio Salomão escreve assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Salomão está dizendo assim: tudo o que Deus faz, tudo o que Deus fez vai durar eternamente. Não é para tirar e não é para acrescentar nada. Quem foi em nome de Jesus que escreveu a lei, os 10 mandamentos com a ponta do teu dedo? Leiam Êxodo capítulo 31, versículo 18. Ou é Êxodo 18, 31? Não, é Êxodo capítulo 31, versículo 18. Leia Deuteronômio capítulo 10, versículo de 1 a 4.
Você vai descobrir quem foi que escreveu a lei com a ponta do dedo, o próprio Deus. Foi o próprio Deus quem fez a tua lei. Salomão está dizendo que tudo que Deus faz durará eternamente. Aí as demais leis Deus falou e Moisés só escreveu o que ouvira. Quem é dono da lei? Deus. Quem é o regente dela? Deus. Quem é o autor e criador da lei e dos mandamentos? Deus. Tudo que Deus faz durará eternamente. Querido e amado irmão, às vezes essa palavra é cansativa, mas ela só é cansativa aos ouvidos daqueles que querem viver na libertinagem, na imundícia, na podridão, na sacanagem. Quem quer viver uma vida de santidade, uma vida para agradar a Deus, quem quer viver assim, essa palavra não é cansativa, é uma dádiva de Deus, é um presente de ano novo que Deus está pondo diante da tua face, dos teus ouvidos, dos teus olhos. Quero ler mais uma passagem com você, quero ler Mateus capítulo 13, versículo de número 41, para nós, logo em seguida, nós vamos estar fazendo aí também uma oração e vamos glorificar e exaltar o nome de Deus. Mateus 13, 41, olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Mateus 13, 41, diz assim a palavra de Deus para mim e para você. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Vamos ler o versículo 42? E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. O que é que o Senhor vai fazer naquele dia, no dia da tua volta, no dia do grande juízo? O Senhor vai mandar os teus anjos, o Senhor vai ordenar os teus anjos para eles saírem e colherem do reino tudo o que causa escândalo e tudo o que comete iniquidade. Ou seja, os anjos do Senhor vai colher todas as pessoas que viveram escandalosamente, todas as pessoas que viveram praticando iniquidade, desrespeitando, afastando, transgredindo a lei de Deus, e vai fazer o quê? Lançá-las na fornalha ardente, e ali vai haver pranto e ranger de dente. O Senhor diz assim, versículo de número 43, Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido, grava na sua mente, grava no seu coração. Iniquidade em hebraico significa desrespeito à lei de Deus. Iniquidade em aramaico significa afastamento da lei de Deus. Iniquidade em grego significa transgressão da lei de Deus. Aquele que desrespeita, afasta. Aquele que desrespeita e afasta, transgride. Aquele que desrespeita, afasta e transgride, comete pecado. O pecado tem perdão quando confessado de forma verdadeiramente arrependida. Porém, aquele que não se arrepende e não confessa, não alcançarão misericórdia, diz o Senhor. Por mais que te pareça impossível observar as leis de Deus, os mandamentos de Deus, saiba que para Deus não há impossível. Dobre os teus joelhos, eleve o teu coração e a tua mente em oração a Deus constantemente. Orai sem cessar, peça ajuda, peça auxílio, peça socorro, peça misericórdia de Deus, e Ele vos ajudará em Cristo Jesus. O Espírito Santo vos ajudará, vos fortalecerá, vos mostrará e vos revelará a verdade em nome de Jesus. Este canal chama Revelando a Verdade, porque este canal revela a palavra do Senhor inalterável, tal como ela está escrita. Eu não sou maior, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou falho e pecador igual a todos, eu careço da graça de Cristo Jesus, eu careço da misericórdia de Deus, eu careço 24 horas por dia da doce presença do Espírito Santo de Deus na minha vida para não cair, e eu caio. Eu peco, porque a palavra de Deus diz, se dissermos que não temos pecados, mentimos, enganamos a nós mesmos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 João 1, 8 e 9 fala isso.
Se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmo. Mas o versículo 9, 1 João 1,9 diz: porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Tanto os 10 mandamentos quanto as outras 603 leis que estão em vigor. Hoje tem 613 leis para eu e você observarmos. Uma está em 10 pequenos códigos penais, que é os 10 mandamentos. Cada mandamento é uma lei. E as outras 603 está espalhada por toda a Bíblia. Se você tiver dúvida quais são as 603 leis que estão em vigor, primeiro você leia Levítico capítulo 11 todinho e iguala ele com Deuteronômio 14. Depois você lê Levítico capítulo 18 todinho e iguala com Deuteronômio 23. Aí depois você vai, sabe para onde? Vai para Mateus 5, 17, 18. Vai para Mateus 19, verso 16 ao 19. E você vai ver ali se Jesus Cristo aboliu alguma coisa. Vai para Romanos 2, 13. Vai para 1 Coríntios 7, do 17 ao 19. Vai para 1 João capítulo 5, versículo 3. Vai para 1 João capítulo 3, versículo 4. Vai. Quero ler uma última passagem para nós orarmos aqui em nome de Jesus. Preste atenção comigo, acompanha comigo. Você que é um servo, uma serva fiel e quer ser honesto, quer ser um homem honesto, uma mulher honesta diante da face de Deus, preste atenção nessa leitura. Você, pastor, escriba e fariseu, você que está aí profetizando, mas que não tem coragem de assumir que a lei de Deus ela é imutável e ainda continua profetizando. Preste atenção se verdadeiramente a lei de Deus pode ser abolida. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que está escrito. Desde o versículo 7, versículo 9 a seguir. Não sabeis vós que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Paulo está dizendo para mim e para você, e Paulo está falando cheio do Espírito Santo. Vocês não sabem que as pessoas que são injustas, elas não vão herdar o reino de Deus? Paulo, apóstolo, ô meu querido irmão amado, qual é o caráter de uma pessoa injusta? Vamos ler o versículo 10 a seguir? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Você sabe o que é um devasso? É uma pessoa que vive regaladamente, para ele nada é pecado, tudo é propriamente direito dele viver. Ele vive na bebedice, ele vive na prostituição, no adultério, ele rouba, ele mata. Devasso é uma pessoa que pratica todo tipo de erro. Paulo está dizendo, nem os devassos, nem o idólatra. Sabe o que é idólatra? É aquele que faz uma imagem de escultura para você, dobra os teus joelhos diante dela, derrama tua lágrima e pede aquela imagem ajuda. Isso se chama idolatria. Querido, amado irmão católico, eu não estou tocando na tua fé, eu estou tocando na liderança da tua igreja, que é falso profeta. Manda o teu padre, manda o teu bispo ler Êxodo capítulo 20, do versículo 4 até o versículo 6, em nome de Jesus, e manda ele te explicar aquilo lá em nome de Jesus. Ele vai dizer para você, não, nós não adoramos, nós apenas veneramos. Venerar. Busca a tradução dessa palavra venerar. Ato ou efeito de adorar, prestar cultos a divindades. Divino é somente um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que intercede por mim e por você é apenas Jesus Cristo e o Espírito Santo. O que está escrito em 1 Timóteo 2,5? Porquanto há um só Deus. Quantos Deus há? Um. E um só intercessor entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, Filho do homem. E o Espírito Santo que intercede por mim e por você com gemidos inexpressíveis junto ao Pai. Não há outro que possa interceder por mim e por você diretamente a Deus. Eu posso interceder por você. Eu posso orar uma oração de intercessão por você. Mas é no nome de Jesus que eu devo orar. Se eu chegar diante de Deus e falar, orar em teu favor e não tocar no nome de Jesus, a minha oração é como uma poeira jogada de frente a um ventilador. Simples assim. Olha o que diz aqui. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando fala efeminados ou gays,
está falando tanto do homem que tem desejo por outro homem, quanto de uma mulher que tem desejo por outra mulher. Paulo está dizendo, nem os efeminados, nem os sodomitas. Sabe por que Paulo está falando que nem os sodomitas? Porque Sodoma e Gomorra foram totalmente destruídos por causa dessa prática que é abominável a Deus, o homossexualismo, o lesbianismo. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruído por causa dessa prática que para Deus é imunda. Mas saiba que Deus te ama, querido. Deus te ama, Deus quer te abençoar, Deus quer te libertar. Não pense que não há solução para você. Não pense que você não tem chance de salvação, não. Tem. O apóstolo Paulo vai dizer isso aqui, ó. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você sabe quantos mandamentos Paulo citou aqui? 10. Paulo aqui citou que eu devo ter somente Deus como Deus, que eu não devo ser idólatra, ter imagem de escultura. Paulo aqui diz que nem os devassos, que não devem ficar adulterando, prostituindo, fazendo outras coisas. Paulo está dizendo aqui que nem os adúlteros, que é o sexto mandamento, o sétimo mandamento, não adulterarás. Paulo está dizendo aqui, nem os efeminados, né? Homens e mulheres que desejam o sexo igual e não oposto. Paulo está dizendo aqui que nem os sodomitas. Paulo está dizendo aqui que nem os ladrões, que é o oitavo mandamento que diz não furtarás. Paulo está dizendo aqui nem os maldizentes, nem os beberrões, nem os roubadores, né? Sétimo mandamento, não furtarás. Paulo está dizendo aqui, não herdarão o reino de Deus. Agora, olha o que Paulo continua dizendo. E é o que alguns de vocês foram. Mas agora vocês foram lavados, mas agora vocês foram santificados e haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Paulo estava dizendo para pessoas que antes tinham essa prática. Eles eram roubadores, eles eram maldizentes, eles eram devassos, eles eram avarentos, eles eram homossexuais, eles tinham mulheres lésbicas, eles eram beberrões, idólatras. Paulo falou assim, agora vocês foram lavados. Por que eles foram lavados? Porque eles reconheceram que estavam vivendo na prática do pecado, arrependeram, confessaram a Deus e abandonaram a prática e foram lavados pelo sangue de Cristo. Então você que tem esse desejo na tua carne, não pense que para você não há esperança, porque há. Jesus Cristo quer te salvar, mas você precisa confessá-lo e abandonar essas práticas que para com Deus é abominável. Por isso eu disse para você, esta palavra é para buscarmos o conhecimento que vem de Deus. Eu quero ler uma última passagem, e nessa última passagem nós vamos fechar, digamos assim. Nós vamos fechar esse estudo da palavra de Deus hoje, tá bom? Eu vou ler essa última passagem para você agora. O grande salmista, ele, na presença de Deus, ele faz assim, ele faz uma oração, uma declaração, digamos assim. Salmo 139, versículo 7 a seguir está escrito assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer ao interior da terra, ali também tu estás. Eis, se eu tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me seguirá, e a tua destra me susterá. O grande salmista está dizendo assim: Senhor, como eu vou fugir da tua face? Como eu vou sair da tua presença? Aonde eu for, o Senhor está me contemplando. Aonde eu for, os teus olhos me veem. Aonde eu for, o que eu falar, os teus ouvidos me ouvem. Tudo que eu tentar fazer em oculto, aberto está diante dos teus olhos. Onde eu e você podemos fugir da presença de Deus? Aonde nós podemos ir que Deus não está? Se Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele tudo sabe. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, eu espero que esta palavra fale com você para que no ano de 2023, você que viveu no ano de 2022 acreditando nessas papagaiadas que dizem por aí, que a lei foi abolida, que os 10 mandamentos não precisam ser observados, que Deus resumiu eles em 2, que não precisa mais obedecer o que está escrito no Velho Testamento.
Não dê mais ouvido a essas imundícias, a essas podridões. Em nome de Jesus. Inicie um ano de 2023 buscando a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem de Jesus, a sabedoria que vem do Espírito Santo, a sabedoria que vem da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Examine a palavra de Deus, coma, beba, durma com ela, toma ela como café da manhã, como lanche da tarde. Examine a palavra de Deus, deixe ela falar com você. O que tiver escrito aqui, obedeça. Faça como os habitantes da cidade de Tessalônica, faça como os habitantes da cidade de Bereia, os tessalonicenses e os bereanos, tudo que os apóstolos falavam, principalmente o apóstolo Paulo, tudo que o apóstolo Paulo falava, eles iam para a Bíblia, ver se era do jeitinho que Paulo estava falando. Quando você for para a igreja adorar a Deus, tudo que o pastor lê lá, você anota, chega em casa, ora e peça ao Espírito Santo de Deus, me auxilia. O que o meu pastor falou é verdade, é isso que a palavra do Senhor diz, é isso que o Senhor verdadeiramente quer, Senhor. Porque eles lerem um texto e prega outra coisa. Quando lê e prega o que leu, ainda prega errado. O duro é quando lê uma passagem e vai só entregar a profecia, vai só falar em línguas, vai só transbordar em língua e esquece de ensinar a palavra de Deus. Jesus Cristo falou assim, olha, ide por todo mundo, ensinai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu devo ensinar a palavra de Deus, eu devo levar a palavra de Deus assim como ela está escrita, sem tirar ela, sem mudar o sentido dela, sem mudar o que está escrito. A Bíblia foi deixada para mim e para você de forma que nós não podemos tirar e nem acrescentar nada a ela. O que ela diz sim é sim eternamente, porque ela é a boca de Deus falando. O que ela diz não é não eternamente, porque ela é a boca de Deus falando. O que é que o Senhor disse? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Saiba que o inimigo está projetando até o meado ou o final de 2023 mudanças nas escrituras. Eles vão tirar texto do contexto, eles vão mudar frases, eles vão mudar versículos, assim como já mudaram muitos, como eu já dei uma palavra aqui sobre o Salmo 23. Salmo 23, 1, todos leem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai para o original, está escrito, o Senhor me pastoreando, é diferente. Para o Senhor ser o meu pastor, ele tem que me pastorear. Para ele me pastorear, eu tenho que reverenciá-lo, obedecer, temer, seguir, obedecer a tua palavra, obedecer aos teus mandamentos, obedecer a tua lei. Porque se eu não for um filho obediente, como que ele vai me apacentar? Então lá no Salmo 23, no original, está escrito, o Senhor me pastoreando, nada me faltará. Para ele não deixar nada me faltar, eu tenho que deixar ele me pastorear. Para eu deixar ele me pastorear, eu tenho que ser obediente. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve de cima de um púlpito. Cuidado com aquilo que você se alimenta do que desce de um púlpito. Porque lá em cima de um púlpito está assim de homens e mulheres que querem provar que estão cheios do Espírito Santo. Mas quando você vai falar da lei de Deus, quando você vai falar dos mandamentos de Deus, eles dizem que você não precisa observar. Então, eles são falsos profetas. Falsos adoradores. Deus disse que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável. Jesus disse que não é todos que diz Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus. Mas só vai entrar no reino de Deus aquele que faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é aquela que ouve as minhas palavras e as pratique, disse Jesus. Quais são as palavras que nós devemos ouvir e praticar? Bíblia Sagrada. Guardou na sua cabeça o que é iniquidade? Em hebraico, desrespeito à lei de Deus. Em aramaico, afastamento da lei de Deus. Em grego, transgressão da lei de Deus. Agora você entende por que naquele dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Essa é a sabedoria que Deus quer que você tenha. A sabedoria que vem do alto, não a da terra. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é loucura para os homens. Porém, a sabedoria do homem é loucura para com Deus. Eu espero que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo ilumine a tua mente e o teu coração, para que neste ano de 2023 você seja um servo, uma serva, um filho, uma filha melhor do que foi em 2022. Você tem todo o direito de ir nos comentários, questionar, perguntar, deixar seu joinha. Esse canal Revelando a Verdade iniciou-se o ano de 2022 com apenas 18 pessoas inscritas.
Hoje, pela infinita graça de Jesus Cristo, está com 303 inscritos. É muito? Não, não é. Mas eu não estou pedindo a Deus quantidade. Eu não quero um canal com 5 mil, 10 mil, 15 mil inscritos. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Porque Deus não está preocupado com a quantidade dos seus adoradores. Deus está preocupado com a qualidade deles. Aqueles que o adoram em verdade e em espírito, em amor e em temor e obediência. Deus não está preocupado em números de adoradores, mas com a qualidade de cada um dos adoradores. Este canal, Revelando a Verdade, só vai se inscrever nele aquele a quem o Espírito Santo de Deus tocar no coração dele. Porque este canal é para revelar a você a verdade. A Bíblia, inalterável e imutável. Aqui eu não concordo com pastores falsos que dizem que não precisa observar a lei. Aqui eu não concordo com pastores falsos e hipócritas que dizem que o Velho Testamento foi abolido. Eu não concordo. Eu não concordo porque a Bíblia, a palavra de Deus, não concorda. A Bíblia é imutável, é inalterável. Deus não mente, Deus não muda, Deus não se arrepende, Deus não tem sombra de variação. O sim dele é eternamente, o não dele é eternamente. Então este canal Revelando a Verdade é para quem quer a verdade. Se você quer a verdade, se inscreva, ativa o sininho, deixa o teu joinha. Se você não quer, que Deus te conceda outra oportunidade, novas oportunidades em nome de Jesus. Aqui eu oro pelos inscritos, eu oro pelos não inscritos, eu oro pelos que visitam o canal, eu oro pelos que não visitam o canal, eu oro por você, eu oro pelas nações, eu oro pela humanidade. Eu não oro pelo bom e agradável, eu não oro para o crente, eu oro para toda a humanidade. Deus me chamou para ser servo dele, discípulo dele e seu conservo, em nome de Jesus. Eu estou aqui para te servir e não para ser servido por você. A única coisa que eu quero que você serve a mim, a minha esposa, que ela é uma grande missionária de Deus, missionária Eunice Mariano. Se você sentir no coração aí o desejo de ter oração todos os dias no teu lar, vai lá no canal da minha esposa, missionária Eunice Mariano, missionária Eunice Mariano, se inscreva lá, vai lá, ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher temente, reta, obediente a Deus, que ela leva a palavra de Deus com tanto amor assim como eu tenho levado. Então não se esqueça de ir lá, missionário Eunice Mariano, se inscreva lá. Se você sentiu o desejo de se inscrever aqui, se inscreva. Mas se inscreva se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Eu não vou ficar pedindo para Deus, eu não vou ficar pedindo para as pessoas se inscreverem. Não, não vou. Só vai vir para esse canal aquele a quem Deus conduzir. Só vai vir para esse canal aquele a quem Jesus trazer. Só vai vir para esse canal aquele a quem o Espírito Santo direcionar. Eu não quero um número alto de inscritos, eu não quero uma quantidade de inscritos, eu quero a qualidade, em nome de Jesus. Porque o meu querer não é meu, é de Deus. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Tá bom? Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, Papai querido, Papai celeste, nós agora neste momento nos colocamos diante da tua face. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vitória de mais um ano. Senhor, quão difícil foi, mas o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos sustentou e até aqui o Senhor nos trouxe. Se aqui estamos é por causa do teu amor, misericórdia e bondade. Agora neste ano que há de iniciar, Senhor, que o Senhor possa nos renovar, que o Senhor possa nos fortalecer. Pai, que o Senhor em nome de Jesus continue nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos conduzindo pelas veredas da justiça que é a tua palavra. Dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos o conhecimento da tua palavra, nos revela a tua verdade, nos revela as tuas vontades, nos revela as sagradas escrituras. Não nos deixe, papai, sermos envergonhados e confundidos. Não nos deixe sermos enganados pelo inimigo e pelos falsos pregadores, papai. Não deixe, Pai, tem misericórdia de nós. Dai-nos o pleno conhecimento da Tua palavra, das Tuas verdades. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja presente sempre em nosso dia, em nossas noites, nos nossos dias, no decorrer deste ano que há de iniciar-se, a Tua doce presença, a Tua misericórdia, a Tua justiça. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos guarde, nos proteja e nos fortaleça. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Feliz Ano Novo. Que a tua felicidade, que os teus objetivos sejam alcançados neste ano que há de iniciar-se. Mas que acima de tudo, que as mãos do Onipotente estejam sobre você. Que a graça de Jesus Cristo esteja sobre você. Que a direção, o guiar, o conduzir, a presença doce do Espírito Santo seja sempre em tua vida. Em nome de Jesus, no teu lar e na tua família. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.